Via Justiça de hoje é sobre o crime de stalking, que é o crime da perseguição ameaçadora. A lei que tipificou esse crime entrou em vigor em abril deste ano. Nossos convidados, o juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto, da 2ª Vara Criminal, Infância e Juventude de Caratinga, e o advogado criminalista Guilherme Malaquias. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E eu começo perguntando para o senhor, doutor Marco Antônio, o que é o crime de stalking? O que significa stalking? O stalking, né, deriva do verbo inglês to stalk, que significa caçar, perseguir incessantemente. Portanto, né, o crime de stalking, que foi instituído pela Lei 14.132 de 2021, define criou o artigo 147-A do Código Penal, prevendo o crime de perseguição, né? O objetivo, né, o tipo penal prevê que a perseguição visando a ofensa à integridade física ou psicológica da vítima, né? Eu costumo dizer que, de uma forma mais simplista, que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a paz, né? É a tranquilidade, a paz da pessoa. Então, assim, é bom destacar que a perseguição tem que haver uma reiteração e habitualidade, correto? E então, assim, eu fiz até alguns apontamentos que o objeto jurídico do stalking é a liberdade individual da vítima, né? Enquanto pessoa humana que tem uma matriz constitucional, né? Um dos direitos fundamentais da pessoa. E é curioso, doutor Marco Antônio, como o senhor disse, que a palavra em inglês ela é utilizada, como o senhor diz, na prática da caça. A caça, né? Que ocorre quando o predador persegue a presa de forma contínua. Ele não abandona, ele vai atrás. Deixa eu só fazer uma pergunta para o doutor Guilherme, voltamos logo em seguida com o pensamento do senhor. Doutor Guilherme, como que o senhor define a importância dessa lei que introduziu o crime de perseguição no Código Penal e como que foi o surgimento dela? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, Carlos Menezes. Também agradecer pelo convite, junto ao doutor Marco Antônio Roberto, por estar hoje aqui, nessa entrevista. Primeiramente, essa importância do crime hoje, ela é devido a tratar com muito tato, muita sensibilidade, a importância da sociedade entender que atrás das telas de um smartphone, das redes sociais, não é um mundo sem lei. Eles têm consequências. O que o cidadão hoje vem a praticar, ele entende que ele está no anonimato de poder fazer o que quiser e que isso não terá consequências. O legislador foi muito feliz, eu entendo, como uma forma de colocar um freio, buscar uma forma de cessar essa demandada que vem acontecendo diariamente, de uma forma muito corriqueira, do cidadão poder atacar, fazer bullying, perseguir, caçar, entrar na intimidade, achando que está no anonimato. Então, assim, a legislação agora inovando, está muito nova, temos que sentir como a sociedade vai se comportar perante essa legislação, as consequências tende a buscar, né, de forma bem punitiva, e eu entendo que num tempo médio a longo prazo, a sociedade irá entender a real necessidade dessa inovação, dessa legislação. Doutor Marco Antônio, se o senhor quiser também falar sobre a importância da lei, mas eu já vou colocando mais uma pergunta, como que o senhor analisa, né, esse fenômeno da perseguição incessante em termos psicológicos? Quem faz isso age por quê? Então, a pessoa que pratica a perseguição, né, vamos falar sobre o termo que o legislador adotou, perseguição, age por motivos diversos, né? Muitas vezes é por uma obsessão, né, uma obsessão amorosa, por vingança,
por ódio, né? Assim, os motivos são os mais variados, mas o que comumente acontece, né? Como eu mencionei, por vingança, por ódio, por obsessão amorosa, de modo que, assim como eu disse, o objetivo, né, do perseguidor, né, o stalker, é causar um dano, né, causar um dano à integridade física ou psicológica da pessoa perseguida. Né, de maneira a atingir a sua paz de espírito. Então, assim, a tipificação, eu acho que demorou, né, para haver o legislador até demorou para finalmente tipificar essa conduta, porque os casos são muito mais comuns do que nós imaginamos. Eu atuo aqui na comarca de Caratinga, né, na área da violência doméstica e familiar contra a mulher, e a figura da perseguição é bastante comum. E eu reputo de extrema importância pelo fato de que a perseguição pode ser, muitas vezes, o precursor de um crime mais grave, uma lesão corporal ou até mesmo um homicídio. Por quê? Porque o perseguidor assim o faz, por exemplo, para averiguar para analisar a rotina da vítima, né? O horário que a vítima sai de casa, o local de trabalho, quem são seus amigos, os locais que frequenta para fins de lazer, por exemplo, academia, restaurante, supermercado, né? Então, assim, eu acho muito salutar essa punição na esfera penal, porque porque pode acarretar, né, assim, às vezes pode culminar com um problema maior. E nós bem sabemos que na área assim, destacando a violência doméstica, é algo assim, existe as espirais da violência, né? O violentômetro, que começa com uma conduta mais leve, né? Como uma perseguição, uma ameaça, e pode terminar num feminicídio. Então, Só para a gente entender os termos da lei, doutor Guilherme Malaquias, na prática, a perseguição, como que ela é definida? Ela tem que começar necessariamente pela internet ou não? No que tange ao artigo 147 A, né? A finalidade dela, o início dela se dá por crimes cibernéticos, entendeu? Porém, ela pode culminar, iniciar numa forma de redes sociais, pela internet, e findar e causar um estrago, como diz, saindo do virtual para o real. O que eu quero dizer com isso? Hoje, muitas pessoas precisam das redes sociais, como o Instagram, como o Facebook, de forma aberta. Por quê? Porque, às vezes, é a forma dele apresentar seus produtos, apresentar uma prestação de serviço, e essa pessoa que não, às vezes, não admitiu uma perda de um relacionamento, não admitiu o fim de uma amizade, ele começa a fazer o quê? 1000 perfis fakes, eu já entendo que ali já é um crime. No momento que você criou uma outra identidade, para você, né, ficar buscando anonimato, e começa a seguir. E hoje as pessoas, hoje está tudo muito real, você faz um stories do momento real que está ali, tem a localização, tem tudo. E a pessoa começa a perseguir. Essa perseguição, ela sai, onde eu digo, do virtual para o real, porque ela não consegue se conter só atrás da tela, ela quer também ver o real. E aí, isso tende a muito com o momento que nós estamos vivendo. É uma sociedade muito depressiva, é uma sociedade que está, assim, com índice de ansiedade elevadíssimo. Isso tudo vem causando uma frustração, uma não aceitação de regras, de imposição do não. Então, assim, temos que buscar formas de a sociedade saber conviver com o limite do outro, com a liberdade do outro, com a intimidade do outro. Eu entendo que é um momento até de uma reflexão do que os pais vão deixar para a próxima geração, para os filhos, porque temos que aprender, ou iremos sofrer muito.
O senhor falou, doutor Marco Antônio, do aumento da pena, né? Antes era considerado contravenção penal, perturbação da tranquilidade alheia, né? Que Sim. foi colocado. Agora, a pena foi para quanto? Qual a análise da pena pela nova lei do crime de stalking? O senhor ficou satisfeito com essa pena? Assim, eu achei que a pena já atingiu um patamar razoável, né? Não ficou irrisória, né? E tampouco excessiva. O crime de stalking na forma simples, né? De acordo com o artigo 147-A do caput do Código Penal, é punível com reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa. Ou seja, né? Pena de reclusão, né? Que pode ser cumprido em regime aberto, semiaberto ou fechado, né? De acordo com o artigo 33 do Código Penal. Por exemplo, se o autor do fato for reincidente, já poderá ser aplicado um regime inicial mais gravoso, né? Ou se houver uma circunstância judicial desfavorável, por exemplo, maior grau de reprovabilidade, a perseguição foi implacável, né? Foi algo que supera os limites do que normalmente se espera, é possível o juiz exasperar a pena base, né? Dosar a pena de uma forma mais enérgica e, consequentemente, fixar um regime inicial de cumprimento mais gravoso, por exemplo, semiaberto ou mesmo fechado. Agora, nos casos em que o crime de perseguição for praticado contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões do gênero feminino, nos moldes da Lei Maria da Penha, ou ainda mediante concurso de duas ou mais pessoas ou com emprego de arma, ter-se-á uma causa de aumento da pena. No caso, a pena aumenta pela metade, né? 50%. 50%. E o destaque, porque a perseguição na forma simples, né, como a pena máxima é 2 anos de reclusão, a competência, em regra, é do Juizado Especial Criminal, porque continuou infração de menor potencial ofensivo. Por outro lado, né, presente qualquer causa de aumento de pena, ou, inclusive, com destaque nos casos da violência doméstica e familiar contra a mulher, aí a competência será da vara criminal comum. No próximo bloco, doutor Guilherme, eu vou perguntar para o senhor, abrir o bloco perguntando sobre essa questão do Juizado Especial Criminal, que considera menor potencial ofensivo. Queria ver o que o senhor achou disso. O senhor que falou, como o doutor Marco Antônio, das consequências, né, desse crime graves para a sociedade, mas no começo considerando a lei considerando que é de menor potencial ofensivo. Vamos ver, no próximo bloco. E a Justiça faz um rápido intervalo, volta em instantes. O Via Justiça de hoje sobre o crime de stalking, que é o crime da perseguição ameaçadora. Participam do programa o juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto, da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Caratinga, e o advogado criminalista Guilherme Malaquias. Doutor Guilherme, falei que eu ia começar o segundo bloco perguntando para o senhor, foi correta a lei do crime de stalking aplicar institutos, né, da lei dos juizados especiais que admitem a transação penal? Sim, por quê? Quando foi colocado um patamar da pena de 6 meses a 2 anos, ela automaticamente tem que ser direcionada ao juizado especial, o seu a pena de menor potencial ofensivo. Não quer dizer que, e aí eu faço uma ressalva, é menor potencial ofensivo, então não tem consequências graves, não tem uma rigidez do magistrado impunido. Ao contrário, dependendo das circunstâncias, pode ocorrer uma prisão preventiva. Então, assim, muitas vezes a sociedade interpreta de forma muito errônea. É juizado especial, é coisinha básica, não vai
ocorrer consequências graves, não vai perder a liberdade. Não. E outra, não quer dizer que cadeia é a melhor medida. Até porque nosso sistema prisional está, assim, abarrotado. Não comporta. O que eu entendo é muito maior, o que se espera muito mais na sociedade, não é colocar os indivíduos na cadeia, mas é colocar consciência, colocar uma educação digital no seio familiar. É buscar uma conscientização, é buscar coerência, é deixarmos um legado para os filhos, os nossos filhos. Estão vendo aí coisas assim que deixam a gente sem entender. Crianças de adolescentes de 16 anos, 15, recentemente teve um rapaz de 16 anos, tirou a própria vida, porque não soube lidar com as críticas nas redes sociais. Então, assim, a coisa está tomando uma proporção que nós estamos vendo famílias sendo destruídas pelas redes sociais, por pessoas que entram de forma anonimato e começam a criticar, a te julgar, e você não, a pessoa não consegue administrar aquela chuva, aquela enxurrada de críticas, de likes ou de dislikes, né, ou de comentários ofensivos, e entra num surto. E ela não pensa nas consequências e vai lá, um caso fatal, tira a própria vida. Ou a pessoa não consegue aceitar um relacionamento, um término de relacionamento amoroso, acha que não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Usa das redes sociais, usa desse mundo digital para tirar a vida da pessoa e destruir famílias. Quando uma pessoa comete uma atrocidade dessa, ele destrói a própria família dele e a família da vítima. Não é só a família da vítima que está sofrendo, não. A família dele também está sofrendo e muito. Eu costumo dizer que num processo criminal, cara, não tem quem sofre menos, quem sofre mais. É um processo de lágrimas. Tem dois lados sofrendo. Então, a gente tem que buscar evitar sofrimentos. O crime de stalking tem atos de espionagem. Ou seja, o autor ele pode infectar o celular ou o computador da vítima. Eu gostaria que o senhor explicasse como que isso é feito, doutor Marco Antônio. Inclusive, para a gente explicar mais ainda como são os atos da perseguição. Carlos, então, assim, a perseguição, né, ainda nós, como é um crime recente, nós não temos ainda doutrinas, né, jurisprudência sobre o assunto. A perseguição ela pode ser definida como o ato de atormentar, importunar, seguir, ir atrás de maneira insistente, acossar, né, e pode ocorrer, né, não apenas fisicamente, né, como o Guilherme bem ponderou, é muito comum a perseguição virtual, né, através das redes sociais, né, da internet, que podemos denominar o cyberstalking, né, assim, até mesmo, por exemplo, com GPS é possível, né, às vezes o perseguidor fica tão, assim, obcecado que consegue, até mesmo, assim, obcecado, instala um aplicativo de GPS para saber onde a pessoa se encontra, né? E é bom destacar também que a perseguição pode dar-se de forma indireta, ou seja, através de uma terceira pessoa, né? Seja através de um mero favor do terceiro, né? Até ou essas através visualizações de hoje que, né, Marco, a pessoa consegue visualizar sem aparecer para o outro, né? Exatamente. Você sabe algum de fatos assim, né? Doutor Marcos, deixa eu citar alguns exemplos aí de fatos desses casos de terceira pessoa. Quais? O senhor tem alguns casos? Assim, aqui na vara mesmo, né, já tive processos, né, em que um caso de violência doméstica, em que um amigo do agressor que ficava de olho e passava as informações. Olha, sua ex-mulher está frequentando um certo lugar, né? Ou então, esse amigo, essa pessoa
seguia, né, a vítima nas redes sociais, né? Um caso que eu tive aqui também era uma amiga, né? A princípio era uma amiga em comum das partes, aí depois houve o fim do relacionamento, e essa amiga, essa pessoa, recebia até dinheiro, né? Ela recebia uma remuneração para monitorar as redes sociais da vítima. Então, assim, gravava um story no Instagram, dava um print e encaminhava para o autor do fato, né? O Carlos, e é bom também assim destacar que nas redes sociais o caso toma uma maior seriedade, porque existem aplicativos no Instagram ligados, aplicativos que permitem você visualizar os stories de forma anônima. Portanto, não aparece o nome da pessoa que visualizou naquela relação, né? Quando eu vou checar quem viu meus stories, por exemplo, aparece, ó, o Dr. Guilherme visualizou, a Isabela, né? Tem um aplicativo, chama, salvo engano, Story Saver, que você baixa e consegue ver, né, os stories anonimamente. Além do mais, grave. Isso é muito grave. E tem sites, né? Eu sei que tem um amigo meu que domina muito bem a área da informática, ele que me explicou. E aí tem uma página na internet chama Insta Stalker. Até o nome da página já guarda relação com stalking, né? Que aí depois um dia eu entrei por curiosidade, né? Sem fazer login, aí eu entrei por curiosidade no meu próprio Instagram. Aí digitei a minha página no Instagram, o link, e apareceram os meus stories. Aí eu cliquei em um story e vi que depois eu chequei no meu celular, não aparecia visualização. Então, assim, é muito grave. Eu acho pesquisa. Sim, pois não, doutor Marco. Só para finalizar, eu acho que até esses sites, né, que acabam fomentando essa prática deveriam ser banidos, na minha opinião. Pois é. Eu pergunto se o senhor concorda com o doutor Marco Antônio sobre o banimento desses sites, doutor Guilherme. Só lembrando aqui, na pesquisa, né, que nós fizemos sobre o crime de stalking, tem um termo que eu vi lá, stalkerware, que é uma pessoa, né, alguma pessoa de convivência da vítima, ela pega o aparelho e baixa o programa espião, ajudando o autor. Uhum. Doutor Guilherme. Perfeitamente, cara. Eu entendo que sim. Tem que ser banido. Por quê? Qual a utilidade desses sites, desses aplicativos, se não for fomentar a prática do crime? Qual a utilidade decente, uma utilidade relevante? Não existe. Elas são o quê? Escritórios virtuais especializados em condicionar uma estrutura o stalkeador. Ela não tem outra finalidade. Eu entendo que qualquer atividade, qualquer site, que eu entendo que um site desse, um aplicativo, ele é como se fosse uma empresa virtual. Qualquer empresa, qualquer comércio que tende a fomentar a prática de qualquer crime que seja, de menor potencial ou de potencial elevado, ele tem que ser banido, ele tem que ser punido. E quem é o fundador, quem é o administrador desses sites, desses aplicativos, tem que ser responsabilizados. Qual o motivo? Eu entendo que, mais do que isso, eu sempre bato nessa tecla, cara, que temos que buscar a conscientização e mais. A você que se sente ameaçado, denuncie. Porque o crime de stalking, muito importante dizer isso aqui, se a vítima não manifestar por representação, não ocorre consequências nenhuma para o agressor, para o... Mesmo em caso de violência doméstica, precisa representação? Mesmo nos casos de violência doméstica? Precisa representação? O simples fato de um terceiro, um exemplo, uma violência doméstica, um terceiro vislumbrou uma prática de violência doméstica, não precisa. O ato ocorre. Depois, o prosseguimento, sim, mas aquela prática, não. Agora, o crime de stalking, ele é muito mais complexo de puni-lo, porque a própria legislação, a redação diz, tem que ser reiteradas as perseguições. Então, o simples fato de você ser perseguido uma única vez, não já te acolhe nesse texto legal.
Mais do que isso, quem tem essa prática, muitas vezes, no momento ali da situação, da ocorrência do fato, ele vai se desculpar e a vítima, às vezes, vai ser tendenciosa a dar uma oportunidade de perdão e não vai o quê? Buscar uma representação. Isso vai dando mais fôlego para dizer, eu sei como administrar caso eu seja descoberto no anonimato das redes sociais. Então, é muito perigoso hoje e temos também que preparar a vítima como se comportar e como estabelecer uma regra de buscar a efetiva aplicação desse texto legal. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. O senhor, doutor Marco Antônio. Bem, assim, eu quero agradecer imensamente, Carlos, pela oportunidade, também pela AMAGES, né? E as considerações que eu tenho a fazer sobre o stalking, né? Que é uma conduta, a meu ver, grave, né? Assim, não é algo simples. Então, a criminalização foi necessária. Eu acho que no Brasil chegou até tarde. Eu digo isso porque em vários países, né, essa conduta já é criminalizada. Eu destaco aqui até o artigo 34 da Convenção do Conselho da Europa sobre prevenção e combate à violência contra a mulher, exigiu que os estados signatários criminalizassem o stalking, né, que é uma convenção de direitos humanos. Até achei importante destacar isso aqui. Então, assim, foi muito bem-vinda essa criminalização. O senhor agora, doutor Guilherme, suas considerações finais. Isso é uma curiosidade que eu vi numa pergunta. O galanteador, né, se puser assim, em insistência amorosa, ele comete stalking? Depende como essa insistência é praticada, né? Só o simples fato dele buscar um relacionamento não sendo abusivo, eu entendo que não. Depende, cada caso é um caso. Mas chega o bolo da pessoa, né? Carlos, eu quero agradecer muito a você por essa oportunidade, a Isabela da Mais, a própria Mais em tudo, a TV Assembleia, onde eu deixei muitos amigos e ainda tenho uma gratidão muito grande pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao doutor Marco Antônio, que é um grande irmão, um amigo. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de ser entrevistado por vocês. Me sinto muito honrado. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Marco Antônio de Oliveira Roberto, de Caratinga, e com o advogado criminalista Guilherme Malaquias. Anote aí o nosso e-mail para contato, viajustiça@mages.com.br. E siga-nos pelas redes sociais da Mages. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.